mais um episódio do Mulher Pode, o podcast voltado para a comunidade NWDV e que pretende, principalmente nesse mês de março, fortalecer você, mulher, na tua carreira, na tua ambição, nos teus sonhos. Então, para complementar mais do que a gente tem acompanhado ao longo desse mês tão importante, hoje nós vamos falar só das mulheres em posições de C-levels e como que a diversidade é importante nessas posições, como que a gente usa as políticas e práticas e os pilares que têm sido trabalhados no ISD para fortalecer essa visibilidade em relação a gênero e em relação a outras métricas nesse papel, nesse cenário, nessas posições. Hoje eu estou recebendo Dilma Campos e Gabriela Baumgart. Dilma, que tem uma trajetória... Deixa eu só falar, eu vou cortar e vou falar como que eu conheci Dilma. Maravilha, quero saber. Conheci Dilma num evento da Marie Claire, no Power Summit da Marie Claire, no Rio de Janeiro. E em um dos momentos de descontração, eu olhei uma mulher dançando. E eu falava, gente, ela parece que vai flutuar. E quando ela sorriu, Gabi, o sorriso iluminou o espaço todo. Eu falei, meu Deus, ela parece uma pintura. Até aí, tudo bem. E aí, logo depois, fiquei sabendo de quem se tratava. Dilma, maravilhosa, que honra te receber aqui. Dilma tem uma trajetória super interessante, ela vai contar um pouco mais, mas só para brifar vocês. A Dilma passou por várias agências, trabalhava muito no meio artístico e hoje é uma das referências quando a gente fala de governança, de mentoria para outras mulheres, de liderança e práticas de gestão. Tem uma atuação diferenciada e que já trabalhou com a carreira de muita gente por aí também. E Gabriela Baumgart, que também é uma das grandes referências quando a gente fala de governança no país, minha amiga amada, mas também não vou entrar muito, porque aqui o babado vai sair forte, Dilma, a gente não pode falar tanto das profundidades dessa amizade. Mas a Gabi, ela tem um papel muito importante, não só nas empresas onde a Gabriela atua como conselheira, trabalha como conselheira independente em várias empresas, inclusive na Endeavor, e também já fez parte da direção executiva do grupo Baumgart, se não me engano, e faz parte do comitê de estratégia e inovação do grupo Baumgart também. Então é com muito carinho que eu recebo vocês aqui hoje, mas antes de começarmos a entrar ali naquelas dicas que todo mundo quer saber, me contem um pouco da vida de vocês, até da vida e como que isso foi acontecendo, os espaços que vocês foram ocupando. Vamos começar com você, Dilma? Bom, vamos começar. Primeiro, Anne, que delícia estar aqui. E outra, do lado de Gabi, hoje meu dia, assim, tá mais do que feliz. E a minha, assim. gente, escutando vocês, eu falei, gente, que privilégio é esse? Eu não tô acreditando. Não, que delícia. Mas eu sou uma pessoa que, na verdade, quando eu falo da minha vida profissional, ela começa como bailarina, né? Hoje faz 30 anos de Castelo Rá-Tim-Bum, né? E foi um programa infantil muito assistido, muito divulgado, e a minha vida profissional, de fato, começa ali, né, há 30 anos atrás. Então eu venho fazendo uma carreira artística. Então quando a gente fala assim, transição de carreira, gente, eu bati carteirinha em transição de carreira, né, nessas descobertas daí da gente achar que a gente pode um pouquinho mais. E eu acho muito importante a gente colocar isso, porque as pessoas ficam vendo a gente aqui e acham assim, nossa, você nasceu nesse lugar. Exato. E não é verdade, a gente vai se construindo sempre ao longo do tempo. Então eu venho dessa carreira artística, comecei através de eventos a trabalhar em agências de eventos, dali fui entendendo a comunicação, né, nessa amplitude, a publicidade e o poder que isso tem, né, o poder que isso tem, inclusive, de mudar leis. Total. Né? Então, quando a gente faz uma campanha, que essa campanha traz ali um resultado, um impacto positivo, né, a gente sabe que com isso a gente chega a mudar leis, a construir novas leis, né? E aí, com isso, eu vim me desenvolvendo, chego ao cargo de diretoria, e aí, nesse cargo, eu começo a entender o nosso país um pouco do olhar, né, da questão do racismo estrutural, porque não tinham outras como eu naquele lugar, naquele mesmo nível que eu estava, e eu achei que ali realmente eu senti um incômodo da vida e falei, acho que está no momento de mudar de novo, né? Vamos fazer mais uma transição de carreira, né? Que de bailarina até aqui já foram muitas, mas a gente pode fazer ainda muitos mais. E aí eu venho e abro um negócio. Então eu começo a empreender
nesse momento, empreender nesse lugar da comunicação, mas sempre com esse olhar de sustentabilidade, de ESG, que hoje a gente fala ESG, mas a gente falava muito sustentabilidade, e que no final eu adoro falar que assim, as pessoas adoram complicar, né, Gabi? Adoro. Ai, governança, nanana, e eu adoro quando a gente consegue simplificar. E eu falo que todo mundo nasce ESG. Por quê? Porque tem as regras da sua casa, que hora você pode sair, que hora você pode chegar. Então a casa tem uma governança. Tem uma governança. Você já nasce dentro de uma governança. Aí a questão ambiental, que não deixa a torneira aberta, apaga a luz na hora que sai do quarto e tal. Então já tem ali uma gestão ali, né, ambiental, de gestão hídrica, e ali a coisa tá. E aí a pessoa fala assim, mas Dilma, você falou do ambiental e tal, e do social? Gente, quantas vezes a mãe da gente não fez a gente doar alguma coisa, não fez a gente ser voluntário em algum lugar para ajudar? Então, o ESG nasceu com a gente, não tem essa história de ESG e tal. É simples mesmo. A gente está com ele e convivendo com ele desde que a gente nasceu. E como esse tema me encanta muito, eu acabei focando a minha parte de empreender na comunicação através desse olhar do desenvolvimento de novas empresas, dentro do ESG. E hoje sou CEO da minha própria empresa, né? Tenho também um cargo executivo no grupo BN Partners como head de ESG, onde eu traço para outras 17 empresas do grupo, né? Maravilhoso. Esse olhar ESG, e eu hoje estou nesse lugar. Eu gosto de falar que a gente está nesse lugar, porque a gente tem que sempre querer evoluir. Então, esse é um pouquinho aqui da minha trajetória. Que delícia! E assim, nós acompanhamos, principalmente, é uma das perguntas que vem muito no meu pessoal, e é que eu fujo até do mundo jurídico, as pessoas me perguntam muito, Anne, você acha que está tarde para mudar de carreira? E é óbvio, eu tenho um histórico familiar, eu sou uma pessoa que busco ali aperfeiçoamento o tempo todo, eu falo, pelo amor de Deus, nunca mais usa essa pergunta. Nunca está tarde para você fazer uma transição de carreira. Transição de carreira é sempre bem-vinda, desde que esteja alinhada ao seu propósito. Por qual que são as suas motivações para essa transição acontecer? O que você vislumbra com esse cenário? Então, é gostoso escutar você, que saiu de mercados diferentes, né, de setores diferentes, e conseguiu até trazer os princípios de cada um deles para formar a profissional que você é hoje. Eu tenho certeza que a tua bagagem vem muito mais rica e com ideias muito mais diversas para estar nessa posição e contribuindo ali de forma mais estratégica. Correto, Gabizinha? E Certíssimo, me conta de você, Anne. Gabi. Primeiro eu quero assim, eu estou emocionada de estar aqui com vocês. Anne, eu falei para a turma aqui, eu falei, onde Anne falar que precisa de ajuda, Nós vamos. nós vamos, to the moon Gente, esse and convite, eu back. fiquei tão honrada. To the Eu falava moon and assim, e back. aí, vocês podem? Posso? Eu falei, não tô acreditando. Pode, gente, pode. E Dilma também, né? Uma pessoa que, assim, super querida, a gente já se conhece de várias jornadas. A e sempre Gabi foi uma é mentora, você inspiração. sabe? Ai, É minha mentora também. minha também. Olha lá. Olha lá, a Gabi As é minha pessoas não mentora podem saber também. disso, Dilma, porque ela tá muito concorrida. Se as pessoas souberem disso, a agenda da Gabi vai ferrar tudo. Mas, Anne, presta atenção. A gente tem a medalha Gabi. É verdade. Entende? A gente tem esse selinho. Vocês têm amizade, gente. Verdade, Isso, mas, aliás, posso falar, super importante, porque tudo na vida, eu falo, é um dar e receber. E eu recebo muito mais do que eu dou. Então, quando eu posso, essa rede positiva de mulheres, gente, tem um poder, essa rede de apoio. É verdade. Né? A gente sempre fala, a gente tem que ter tempo para ela. Né? Aí é outra história, mas assim, primeiro, obrigada estar aqui com vocês hoje, podendo dividir um pouquinho dos nossos aprendizados na vida. E eu tenho uma história interessante, né, Anny? Porque eu sou de família empresária, eu tive 3 grandes ciclos na minha vida. Eu nasci no varejo, então quando você nasce numa casa de empreendedores, você tem esse DNA, isso influenciou muito a minha vida. Então eu falo que eu adoro negócio, eu adoro comércio. Eu comecei com 15 anos trabalhando como vendedora de loja. Maravilhoso. Porque todas as férias eu queria, né, ter uma independência, eu sempre fui muito autoral, querendo ter meu footprint, né, meu jeito de fazer as coisas mesmo na família. Falei, vou começar como vendedora de loja todas as férias. E comecei a ter esse olhar para pessoas, para oportunidades, para desenvolvimento humano. Isso lá com 15 anos, estudando. Meus pais também muito meritocráticos, sempre. Então eu agarrei
todas as oportunidades de estudo que eu tive, tanto para viajar, bolsas, enfim. Então, eu estudei o tempo inteiro, continuo estudando, faço no mínimo 3 cursos por ano. Maravilhosa. Né? Não sei nem como dou conta, mas é um momento assim de parar, pensar, sempre nesse olhar de evolução mesmo que você trouxe no começo. Aí fiz uma carreira em direito. Eu vi. Né? Eu nem então, acreditei fui que eu não advogada sabia. empresarial, né? Trabalhei em grandes escritórios. Qual era a área, Gabi? Tributária. Tributário, gente. Então, tive a oportunidade de fazer São Francisco aqui em São Paulo, né? Trabalhei na área, estagiei na área criminal, meu primeiro trabalho. Estava lembrando disso, você acredita? Acredito. Incrível, na promotoria, depois eu passei por área civil e acabei na área tributária. Mas aí eu cheguei num momento de checkpoint, né? Que você fala, puxa, mas eu fiz uma faculdade bacana, eu tenho um trabalho bacana, mas eu não sou feliz. E aí eu olhava, eu falei, eu quero gente no trabalho, né? Eu me sentia muito isolada e o que eu mais gostava no direito era a relação com as pessoas, Nossa, né? eu nem te vejo num lugar sem relação. Você acredita? Ainda falar com o juiz, despachar, aquela dinâmica toda, né? Do processo. Eu falei, eu quero outra história, eu vou para a empresa. E quando eu decidi, porque eu tinha feito também administração de empresas, eu falei, eu quero empresa, eu quero entender comportamento, né, humano, mercado, tendências. Aí, meu grupo familiar empresarial me convidou para trabalhar com eles, que eu nunca tinha imaginado, né, porque eu era do meu núcleo familiar, eu tenho 2 irmãos mais velhos que já trabalhavam com meus pais desde então, mas eu fui a mercado, eu sempre quis ter uma trajetória muito própria. Aí me chamaram para trabalhar na empresa e eu apaixonada pelos negócios, né? Porque você respira aquilo desde o início. Tem um grupo Baumgart, na verdade, ele é multi-empresas, ele foi fundado pelo meu avô há 87 anos atrás e todas as gerações foram empreendendo. Então foi uma decisão difícil, diferente no momento, parar minha carreira fora, voltar para a família, né? Trabalhar numa família empresária, né? Numa empresa familiar não é simples. Não. Mas eu acho que eu tinha uma missão muito forte dentro de mim, né? Que você contribui para o mercado e como é que eu posso contribuir para o meu grupo familiar. Fiquei 18 anos chegando à presidência, né, do que a gente chama hoje de Cidade Center Norte, que são shoppings, o Expo, né? Essa estrutura de Cidade Center Norte veio com a tua gestão? Ou Não, ela já era da segunda geração, eu sou terceira, mas eu Uhum. contribuí 18 anos chegando à presidência Entendi. desse grupo Desse de grupo empresas, todo. Uhum. né? E aí tem agro também, então é um negócio que a gente chama de portfólio, mas eu fiquei muito à frente desse negócio junto com um primo meu, na época, e implantando governança. Comecei a minha carreira em conselhos com 35 anos. Hoje eu estou com 50, ou seja, há 15 anos atrás, sem querer, um convite, né, na época da Associação Brasileira de Shopping Centers, falar, Gabi, você não quer presidir o conselho, já com olhar para a diversidade, para mulheres em conselho? Aí eu fiz uma pesquisa à época, Anne, é muito interessante, só tinham 3% de mulheres nas cadeiras de conselho. Eu falei, eu não posso negar um convite desse, porque eu acho que a gente sempre tem que abrir portas para novos olhares para a diversidade. Então, aceitei aos 35, em paralelo com essa carreira, no meu grupo familiar, ao mesmo tempo que no grupo a gente estava colocando governança, né, instalando, porque governança é uma jornada, né, o que você falou de uma adoro, né, simples, o que é possível para o momento, vamos, né, caprichar nos controles, nos processos, nas alçadas, tendo bons documentos, né, uma estratégia clara, onde estamos, para onde vamos, né, repensar os valores, escrever na pedra valores, missão. Então, governança é um pouco disso tudo, e o grupo decidiu em 2017 que a família sairia da gestão, mas os familiares, né, que conheciam os negócios, que tinham uma experiência executiva com os negócios, permanecessem apoiando em comitês e conselho. E foi nessa virada que eu acabei entrando em vários comitês do grupo e em outras companhias. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com calçados, transporte, construção civil. Hoje eu estou na Faber-Castell, no Conselho Consultivo, estou na Track and Field, eu presido o conselho, e estou no IBGC, né, na presidência do Conselho de Administração. No meu segundo mandato, já estou há 4 anos, e 2 como presidente do conselho. Então, aprendendo muito,
viajando o Brasil inteiro, tendo contato com várias empresas, organizações e várias famílias empresárias que estão nessa jornada de desenvolvimento de governança nos seus negócios, nos seus sistemas. Então, passei por 3 grandes ciclos. Agora, fiz aniversário esse ano, foi muito simbólico. Eu falei 50 anos, estou pensando no na minha próxima jornada. Então, um pouco do que eu construí até aqui. Tenho 2 filhos, né? Fui mãe muito jovem. Fui mãe com 24 e 26 anos. Então, lembro assim de ir para pós-graduação, com filhos, coordenando tudo junto, misturado. Fazia isso eu também. E hoje, assim, uma alegria, porque eles estão adultos praticamente, né? E moram fora, fizeram faculdade, estão trabalhando. Então, estão com a jornada... se inspira muito em você também, né? Essa sede de não parar, porque eles não param também. Hoje eu ligo, Anny, eu falo, é a revanche. Eu ligo, eles falam, estou ocupado. Mãe, estou em reunião, você pode ligar mais tarde? Eu falei, gente, o que eu fiz com eles? O que eu criei? Muito bom. E, Gabriela, eu acho que ao longo dessa trajetória, principalmente familiar, e aqui, obviamente, eu fico pensando até nos outros públicos que podem estar escutando e que estão nessa situação, você sentiu resistência em relação... Tá certo que já era uma empresa que tinha um amadurecimento diferenciado, então você já tinha um nível de profissionalismo diferenciado, mas ainda assim você chegou a perceber algumas resistências em relação à tua figura, tanto por ser familiar, como por questões de gênero, ou você não sentiu isso ao longo do teu caminho? Muito sempre, acho que faz parte, né, no nosso país, que tem questões estruturais e culturais muito fortes, a resistência está lá, né? Tanto, assim, quando eu voltei a trabalhar na empresa da família, também foi um retorno um pouco de um resgate, né? Eu, como mulher, não era a sucessora, né, do grupo, e de repente eu volto, e aí vou também tendo o meu jeito de fazer as coisas, com muito respeito, muita gratidão, porque eu acho que nós somos agentes de transformação. Quando eu entrei na Brassi, sendo a primeira mulher presidente do conselho, né, também você percebe que é uma coisa nova no sistema. Né, em vários conselhos desse que eu estou nos últimos 15 anos, eu sou ou fui a primeira mulher, então você percebe a resistência, mas eu olho isso como uma missão. Sempre o lado positivo, né? Como é que eu posso transformar? Como é que eu posso provar que a diversidade cria valor, né, para as organizações? E hoje, quando eu contei para vocês, né, que nós éramos 3% em conselhos, em companhias de capital aberto, hoje esse número está em 16%. 16%. Então você fala, Gabi, é suficiente? Não, não é. A evolução é rápida? Também não. A evolução é lenta. Mas eu acho que a gente tem um papel fundamental de abrir mais portas e provar que a diversidade gera valor. Que a diversidade está nos nossos valores, no nosso DNA. E eu não posso deixar de ter essa bandeira tão forte. Né? Tanto que no IBGC foi tão lindo, ano passado, o congresso, que foi em outubro do ano passado, 49% das congressistas no IBGC eram mulheres. Maravilhoso. Né? Isso entrou para a história do Instituto. Então, é um pouco. Aí você fala, mas eu não sou responsável sozinha por isso, longe, mas eu sou uma peça a mais em todo um movimento de transformação. Claro, acho que você usou sua voz no lugar certo. E Dilma, até pensando em toda essa tua história, eu queria também entender como que você sentiu. Muitas pessoas, quando a gente fala, a gente está falando da tua trajetória e está falando dos marcadores sociais também. Então, a gente está falando de uma mulher, estamos falando de uma mulher negra, e como que foi chegar nesses espaços? Se você sentiu resistência... E aí, gente, muita gente ainda me questiona por que eu falo e por que eu bato em diversidade étnico-racial, e como que a gente ainda fala, eu tenho amigas que são especialistas em direito antidiscriminatório, por que é interessante a gente falar isso? Porque ainda assim eu ainda vejo, vira e mexe, algumas questões que precisam ser debatidas, que precisam ser enfrentadas. Enquanto a gente não encarar e assumir que a gente tem um problema, a gente não consegue quebrar isso.
então, dentro da tua carreira, para chegar nessas posições, quais foram os desafios? O que que você sentiu? Você sentiu que tinha resistência? Como foi? Principalmente porque além das resistências, a gente ainda tem a transição de carreira no meio desse caminho. Porque para uma mulher, sem os dois marcadores já seria diferente? E como que foi? Conta pra gente. Eu adoro contar essas histórias porque a gente inspira muita gente. Bom, eu acho que quando você é uma mulher e uma mulher negra, você já nasce desse lugar do não. O não é o que você recebe, porque como mulher você já tem uma carga absurda de preconceito estrutural, né? Como mulher e negra, isso é uma potência muito elevada. Eu sempre digo que eu acho que se eu tivesse começado a minha carreira estudando, fazendo faculdade e indo pedir emprego numa agência de publicidade, talvez eu não tivesse aqui hoje. Então, a minha forma de hackear esse sistema foi um pouco através da arte, o que até por um lado falava assim, tudo bem, é uma mulher preta, mas justifica, ela é artista. Então, este primeiro olhar foi um olhar que talvez não seja fácil, mas que as portas tenham se aberto, né, por conta disso. Então, você vai por um lugar. Então, quando eu começo como bailarina dentro de uma agência de eventos, tudo bem, ela é bailarina. Então, parece que há uma justificativa, inclusive no viés inconsciente das pessoas. Nesse lugar, como artista, eu consigo enxergá-la. Eu não enxergo ela como uma CEO, eu não a enxergo como uma gerente. Mas como artista, e não desmerecendo o artista, existe uma justificativa ali dela estar. Então, como eu começo por esse lado, e aí muito curiosa, não, mas o que é isso? Como que faz isso? Como é que faz uma planilha? Eu vou crescendo num ambiente que me conheceu com outro olhar, talvez seja um lugar que a gente olhe e fale, entendi como você naquela época, onde não se falava sobre mulher, onde não se falava sobre racismo, né? Porque isso não existia. Não existia. Até muito pouco tempo atrás, a gente não falava disso abertamente, né? E isso também foi evoluindo até com meu próprio letramento racial. Porque quando você nasce num lugar onde não é legal ser pessoa preta, não é legal. Tudo para você é ruim. Tudo que se refere a você é ruim. Se hoje a gente digita, né, no Google, né, e o que te traz, né, de imagem, o imaginético, é de ladrão, é de uma pessoa que está num serviço de base, nunca é uma pessoa que é presidente da empresa, que é executivo, que é empreendedor, que construiu uma startup. Se hoje é assim, imagina isso há 30 anos atrás. Então, eu, quando fico estudando a minha própria carreira, a minha própria jornada, eu acho que esse foi o movimento que acabou me ajudando e me catalisando a ir crescendo de carreira, porque era como se você ocupasse aquele espaço e as pessoas falavam, não, ela está aqui, já estou tão acostumado com ela, olha, ela tem potencial, ela tem, né, ela tem um olhar ali, ela acrescenta alguma coisa, então deixa eu andar um pouquinho mais para frente. E sou, sim, grata a toda a porta que foi aberta do jeito que foi aberta. Só que nunca é um lugar confortável. Mas também você olha para trás e fala, poxa, mas se eu não estivesse ali, talvez outras pessoas não tivessem evoluído em suas carreiras. Então, é um lugar muito ruim, porque o tempo inteiro você se prova, já como mulher a gente se prova, como mulher negra você se prova em lugares que te deixam muito incomodada. Então, mas quanto está custando isso? Está custando tanto. Mas tem nota fiscal? Sim, tem nota fiscal. Né? Então, vai num lugar para você muito profundo, de desconfiança, né? E que você tem que entender que se você não estiver nesse lugar, naquela época que você estava, naquele momento, construindo de uma forma mais delicada, você não tinha passado todas essas etapas. Então, nunca foi um lugar de você falar daqui eu não passo, porque quando
quando eu achei que dali eu não passava, eu resolvi empreender para mostrar que eu poderia ser uma mulher preta, CEO do meu próprio negócio. Maravilhoso. Então, aquele foi justamente o objetivo quando eu saio. E aí, como você vem dessa questão, quando você sobe, tá, então a gente vai te pôr na produção. E aí eu falava assim, mas eu não sei fazer produção. Eu sei fazer o artístico, porque eu achava que eu também não sabia fazer. E a pessoa falou assim, mas o que você me passa quando você calcula quanto eu vou gastar de artístico? Eu calculo quanto custa o artista, quanto vai custar a locomoção do artista, a logística do artista. E você me apresenta como? Numa planilha. Então, planilha você sabe fazer. Não sei. Então, como é que você não consegue fazer produção? É mesmo, eu acho que eu consigo, né? Então, a minha vida foi muito essa desses aprendizados. Então, eu fui crescendo na carreira, mas crescendo ao longo do tempo, mas estar naquele local, sendo, por exemplo, diretora de produção, fazia com que você trouxesse um skill de olhar aquilo com o lado artístico. Então, sempre essa coisa de somando skills era uma coisa que sempre ia acrescentando a minha carreira. Mas eu sou uma pessoa que vim fazer faculdade com 22 anos de idade. Todo mundo já era formado, eu era casada, porque eu me casei muito cedo, me casei com 19 anos, não tinha faculdade, era artista, vim fazer faculdade com 22, então eu não teria futuro. Né? Então, todo mundo fala, nossa, mas você já é casada? Mas você tem filhos? Não, não tenho filhos. Mas você ainda não fez faculdade? Não vai fazer mais. Então, ainda tinha, muitas vezes, esse outro preconceito que vinha das pessoas, não só em relação a ser mulher, não só a relação racial, mas a relação de desenvolvimento pessoal, da onde você podia chegar. E aí eu venho fazer o meu letramento muito mais tarde e entender que sim, hoje eu tenho orgulho de falar que eu sou uma mulher preta, mas muitas vezes, durante a minha adolescência, eu não tive esse orgulho. Então, aí eu fui entender que eu sou descendente de reis e rainhas, pessoas que tinham a inovação do mundo, inclusive para fazer a mineração de ouro dentro das montanhas aqui em Minas Gerais, mas isso não foi me passado. Isso ninguém me contou. Então, eu precisei estudar a minha história para entender que, sim, eu tinha um valor que eu não reconhecia. E aí, óbvio, de 10 anos para cá, a gente falando de diversidade e inclusão, veio melhorando isso. A gente não está, como você diz, Gabi, no lugar que a gente gostaria, mas as coisas evoluíram. Hoje, inclusive, a gente não é, né, criticado por falar abertamente que existe o racismo estrutural. E a gente era há 20 anos atrás. Como assim? Eu não vejo. Né? E aí eram discussões de um ponto de vista que a gente não conseguia evoluir. Hoje eu acredito sim que a gente tem essa evolução, a gente ainda precisa trabalhar muito. Quando a gente olha, né, o Brasil e a gente olha para as empresas, a gente não vê esse espelho da população brasileira dentro das empresas. Né? Isso não reflete. Então, se eu quero falar de Brasil, se eu trabalho para o Brasil, o que eu preciso ter é um reflexo da minha população também dentro das empresas. Mas isso tem evoluído, né? As pessoas entendem muito por um lado, ou por um lado querem falar muito, esse negócio de ESG, de governança e tal, mas eu sempre olho isso muito pela gestão do crescimento econômico, inclusive, quando você tem uma empresa que ela tenha uma governança muito definida, ela pode ser muito simples, mas muito definidas, você acaba ganhando mais dinheiro, porque você deixa de perder. Quando não está definido, você não sabe para onde está indo. Você não consegue enxergar. Então, definindo isso, você consegue entender que seu resultado foi melhor. Quando você tem uma governança muito bem definida, você consegue entender que os processos, né? Então, a forma de fazer aquilo começa a custar menos. Você tem processo para fazer aquilo. E até trazendo 2 dados do McKinsey, as empresas que têm mais, não em seus conselhos, diversidade, elas têm 25% a mais de rentabilidade. Quando você desce isso para cargos de liderança, lá no operacional já, mas nos cargos de liderança, você coloca 35% a mais. Então, a gente está falando de métricas que são super importantes e que eu falo, óbvio, eu tenho um discurso que, para mim, a sensibilidade dos meus ouvidos, Dilma, é pessoal. Até por uma questão de justiça, mas eu vou sensibilizar os ouvidos, para cada pessoa eu tenho um discurso diferente, porque para cada ponto que as pessoas colocam obstáculos em relação a falar de diversidade e inclusão, a gente tem uma defesa numérica para apresentar.
Então, se a gente está falando de números, então, seja por questões de justiça social mesmo, e seja por questões de acesso a outras formas de emancipação social, eu falo, você tem números para apresentar o porquê que a diversidade ela é benéfica. Então, é muito gostoso te escutar falar e escutar do teu empreendedorismo também. Mas tem um outro dado, que era um dado que me doeu muito como mulher. Eu escrevi um livro falando sobre empreendedorismo social feminino. E foi bem ali pós-pandemia. Nós, na época da pós-pandemia, lançamos um fundo pelo Instituto Nelson Williams, que era um fundo de financiamento de negócios de impacto social, fundados e geridos por mulheres. Então, era um edital que nós financiamos 2 negócios de impacto social, 2 negócios de impacto, os 2 negócios eram de mulheres negras, inclusive, e logo após eu lancei o livro também. Pensando que as mulheres, elas sofrem muito, as empreendedoras, com a ausência de recursos. E pensando você, que abriu seu próprio negócio, como que foi esse olhar de recursos para você? Como que você pensou na estratégia? Porque, pera lá, a gente pode ter o amor e o desejo de criar um negócio, mas a força para empreender tem que vir acompanhada de algum financiamento. Esse outro passo é um dos passos que as mulheres mais têm medo de dar. Como que eu vou colocar, como que eu vou fazer isso sair do papel? Anne, eu adorei que você pegou esse tema, adorei mesmo, porque quando eu conto isso, as pessoas às vezes falam assim, mas isso tem para qualquer pessoa e tal. E não é, a gente sabe, inclusive, hoje já está melhor isso, mas que quando você era mulher e ia no banco, os juros para você era muito mais caro do que os juros quando um homem ia ao banco. Tinha, inclusive, aí quando você era preta, então subia mais. Então eu falo assim, não é que muitas vezes eles me negassem, mas eles falam assim, não, tudo bem, a gente te dá um empréstimo a 6%. Aí você fala, como que você vai conseguir gerenciar o seu negócio com uma taxa dessa? Então assim, isso é dizer não. Isso é o sistema dizendo não para você. E aí, quando eu empreendi, eu tive, dentro da minha jornada empreendedora, primeiro eu tive um primeiro negócio onde eu era sócia com 2 outras pessoas, e aí eram 2 outras pessoas não negras, e a gente nunca teve problema no banco, mas eu também nunca fui ao banco. Não era a minha função dentro da sociedade. Mas, Proger, a empresa conseguiu todos os financiamentos para comprar os equipamentos, para fazer inovação. Quando eu termino essa sociedade e eu resolvo empreender sozinha, que na verdade assim, não é que eu cheguei em casa e resolvi que ia empreender sozinha. Eu vim para casa e falei, gente, não sei o que eu faço agora da minha vida. Não quero mais ficar nessa sociedade, vou ter que continuar trabalhando, né? Depois de 3 anos no primeiro empreendimento, você já não tem mais o dinheiro que você juntou, essa é a verdade do empreendedorismo, mesmo tendo, né, isso, então você vai se descapitalizando até você conseguir tirar dinheiro daquilo lá, então eu já estava absolutamente descapitalizada, e eu fui para casa pensar o que eu ia fazer na vida, eu não sei o que eu vou fazer e tal. Bom, bateu um papo com o meu gerente, tem alguma linha de crédito? Alguma coisa, porque a partir daí eu posso começar a entender qual vai ser o meu caminho. Possibilidades todas, não é? Né, Gil? Aí era isso. A gente não tem, porque eu já não tinha mais a mesma aplicação. Não, mas não tem nenhuma, não tem. Olha, o que você pode tentar é assim, lá no Banco do Brasil, né, na Caixa, você pode tentar alguns outros projetos. E eu fui e tentei, e eu recebi não. Gente. E aí você fala assim, mas você tinha seu imóvel próprio? Sim, eu tinha o meu imóvel próprio, mas eu recebi não, uma negativa, né, daquilo. Ou o outro banco, que não eram os bancos, né, públicos, com capital público, que, não, tudo bem, a gente então, já que você está aqui insistindo, a gente dá para você a 6%, mas a 6% era inviável. E aí eu falei, já sei, eu vou voltar para o mercado de trabalho. Não tenho outra opção, não tenho como continuar sozinha empreendendo. E nisso toca o telefone, era um cliente falando, olha, vem para cá amanhã, para cá, para o Rio de Janeiro. Sim, trabalhava toda semana, indo e voltando para o Rio de Janeiro. Falei, não, mas é que você não entendeu, eu já saí daquela empresa, eu não estou em nenhum lugar. Aí ele falou assim, não, mas esse evento é para você. Isso é para você, vem amanhã. E aí eu falava assim, tá, deixa eu pensar, eu já te ligo, porque qual era o meu pensamento? Eu tenho 6 mil reais numa conta, uma passagem de hoje para amanhã para o Rio de Janeiro vai ser 3 e pouco, eu vou gastar 3 e pouco, e como é que eu vou ajudar aqui na casa, porque lá em casa é tudo dividido, como é que eu vou ajudar aqui em casa no mês seguinte? Eu não vou pagar as contas desse mês. E aí foi esse momento
que é aquele momento que você pensa e fala, gente, ou eu arrisco agora, ou eu não sei o que eu vou fazer da vida. Liguei para ele e falei, ó, vou arriscar. Amanhã eu tô aí, mas saiba que eu não tenho empresa. Eu não tenho um CNPJ e tal. Aí ele falou assim para mim, mas lembra aquela empresa que você tinha junto com o outro empreendimento, que a gente acabou abrindo uma empresa para fins culturais. Eu sou casada com um músico, então a empresa tinha fins culturais. E aí eu falei, sim, a empresa que meu marido dá nota, fins culturais. Tá? Ele falou, transforma essa empresa, você já tem CNPJ, porque está no teu nome. E se chamava Outra Praia. Já chamava Outra Praia. Gente. E aí eu falei, bom, então tá bom. Incrível, você vê o universo, que maravilha. E né, fui para o gente? Rio de Janeiro. E aí era uma feira de ciências que virou uma super brand experience, né? Uma experiência de marca. Eles acabaram comprando o projeto. E aí eu lembro que eu voltei do Rio de Janeiro e eu falei assim, esse negócio é pra gente. A gente comecei a construir e eu mandava a tag. Agora vai ser reunião com Londres. Eu, gente, mas eu não falo inglês. Como é que eu vou fazer? Não, peraí, eu tenho que me virar aqui, fazer uma apresentação em inglês, assim, eu não sou fluente. Então, assim, sempre foi essa coisa de correr atrás daquilo que você não tinha. Mas aí ele falou, ok, martelo fechado, começa a tocar. E aí eu falei, gente, mas para eu tocar isso, eu preciso ter pelo menos 30 mil reais. Como é que eu vou tocar isso sem ter 30 mil reais? Mesmo ele falando que faz um adiantamento, até sair o adiantamento, e aí eu lembro que eu sentei do lado de um amigo meu, Fábio Cury, e falei assim, Fábio, acho que eu vou negar isso. Acho que eu vou falar para ele que eu faço uma consultoria e eu dou para alguém, né, alguma agência já estabelecida e faço só consultoria. Esse meu amigo falou assim, quanto você precisa? Eu falei, não, acho que uns 30 mil e tal. Ele falou assim, seguinte, você tem um crédito comigo de 90 mil, você paga quando você puder. Vai e faz. E aí você fala assim, mas você precisou? Não, a coisa aconteceu. Mas o que eu precisava? Eu precisava de alguém que chegasse para mim e falasse assim, vai e faz. Eu acredito no teu sonho. Eu acredito no teu sonho. Eu vou te ajudar. Olha, ficou incrível essa história, gente. Maravilhosa, porque é isso mesmo. Não sei se tem um dado que no período da pandemia, que das startups, né, e que estavam precisando, acho que, de investidores anjos, nenhuma receberam, nenhuma era fundada e gerida por mulheres, nenhuma recebeu investimento. Então, isso é muito interessante. E, Gabi, você que lida com muitas carreiras de outras mulheres, né? Às vezes mentorando, mas às vezes bem nessa posição de aconselhamento, de inspiração, você está nos conselhos. Como que você tem enxergado? Principalmente, a gente fala dos pilares ESG porque eles trouxeram algumas metas, muitas metas. Como que você tem enxergado essa posição de mulheres? Você acha que reduziu um pouco o ruído? As pessoas estão mais abertas ou estão mais abertas para... Como que tem sido essa nova experiência em relação a gênero? Então, de 3 para 16. É um momento novo. É uma jornada... Né? E a gente vai quebrando, até é interessante, né? Porque a tua pergunta, de certa forma, se conecta com o que a Dilma falou, de colocar a luz em alguns vieses que muitas vezes são inconscientes. Né? Então, assim, é uma jornada, eu tenho percebido muito mais oportunidade. Antigamente tinha uma máxima, inclusive, que se falava que nos conselhos você só via esse ou esse CFO, e sempre os mesmos, né? Como se fosse um grupo muito fechado, e aí 85%, né, das indicações para conselho normalmente não vinham nem de headhunters, né? Vinham de indicações de pessoas que já haviam trabalhado juntos, e se você tem sempre os mesmos grupos, você acaba, né, ter mais do mesmo, vamos dizer assim, né? E hoje eu falo muito, né, quando me perguntam, Gabi, qual é o conselho Dream Team da sua empresa? Eu falei, gente, então, primeiro, né, de Dream Team de conselho, é assim, a gente sabe quais são as competências que vão me levar do ponto A para o ponto B nessa organização? Né? E será que eu preciso de as mesmas pessoas iguais, com a mesma formação, com o mesmo círculo, né, social, mesma questão cultural, enfim? Não. Porque a governança, no final do dia, é um grande investimento, né? Você ter um conselho, seja ele consultivo ou comitês, um conselho de administração. Então, você precisa de pessoas iguais. Hoje, as pessoas estão, de certa forma, observando isso. Não preciso. Mas, Gabi, né? fala então, que dá trabalho. Tem um momento, dá um super trabalho. Tem
colocar luz em vieses que muitas vezes as pessoas também não sabem que tem. Quando você me fala, por exemplo, do setor financeiro, né, Dilma, imagina você indo, quer dizer, nessa questão de financiamento, a própria Endeavor. Você sabe que o número de mulheres que conseguiam financiamento para empreender era menos de 1%. É muito bom. Assim, eu não acreditava, porque quando você fala, né, muitas vezes pode parecer, mas é um caso específico, é um caso isolado. Não, quando você vê pesquisa, né, e como é que você empreende sem capital? Né, ou sem tendo essas pessoas que vão cruzando no teu caminho e falam, vão. Então, o meu papel hoje, até interessante, é muito ser essa pessoa. Vai, tô aqui, me liga. E às vezes não é nem a questão financeira, né? É uma questão institucional e de ter um olhar estratégico e ver potenciais que muitas vezes a própria pessoa não está tendo o momento de ver, de acreditar no potencial que está ali instalado. Então, hoje eu sou uma grande lupa de potenciais. Mas, assim, voltando direto à tua pergunta, Anny, eu tenho percebido uma enorme janela para a diversidade em conselhos. O próprio IBGC tem um programa de formação de mulheres para conselho, né? E aí nós temos também a diversidade racial incluída nesse projeto, que chama PEDEC, que é o Programa de diversidade em conselhos, que já foram mais de 180 conselheiras para mulheres líderes, conselheiras, para estarem aptas a entrar em conselho. E durante o programa do PEDEC, que são 12 meses, 40% delas conseguiram a sua primeira colocação em conselho. Uau. E o que a gente percebe? Que quando você quebra esse ciclo, né, ela consegue o seu primeiro conselho, aí acelera numa velocidade enorme, porque você começa a provar a tese. Sim. Né? Porque uma coisa, eu brinco, né, do ESG, da sustentabilidade, você falar que aquilo traz valor no tempo, mas você tem que fazer opções que muitas vezes não são opções de um resultado a curto prazo, não é um resultado a qualquer preço. Você tem que olhar e acreditar no capitalismo de stakeholder. Você tem que olhar as questões socioambientais com seriedade. Né? Não é um abraçador de árvore. E esse olhar econômico, financeiro, o mercado entende melhor. Mas você precisa provar a tese. Né? Então, quanto mais a gente conseguir fazer com que a diversidade esteja nos conselhos e a diversidade de formação também. Então, hoje, eu sou muito acessada por pessoas que vieram de uma carreira de recursos humanos, uma carreira de comunicação. E muitas vezes isso vai se somando, os conhecimentos vão se somando e não são mais os clássicos que eram exigidos anteriormente. Né? Então, o fato, e a gente fala muito de hard skills, que é esse conhecimento, né, cognitivo, que você traz de carreira, de cursos, no teu desenvolvimento, e fala muito de soft skills. E aí, segredo do sucesso, as mulheres são incríveis. Porque, assim, o conselho nada mais é do que um sistema de decisão colegiado. O que é uma boa governança? Boa governança é quando você tem estruturas que tomam as melhores decisões para o seu negócio. E as mulheres, naturalmente, são colaborativas, elas são curiosas, elas querem aprender, elas sabem lidar com as dinâmicas de grupo. Né? Aqui eu estou colocando um pouco meu chapéu de mãe, né? Mas muitas vezes você fala assim, eu tenho filhos diferentes em volta da mesa, como é que eu vou tirar o melhor da Anny nessa conversa? Como é que eu vou olhar para a Dilma e tirar a melhor competência dela para discutir um tema específico? Então, a mulher é muito aberta. Inclusive, né, também uma pesquisa que o IBGC soltou em 2022, até no portal Anny do IBGC, tem várias publicações gratuitas. Já vi, já acompanhei várias. Tem uma de sustentabilidade, que foi de outubro de 22, que é incrível, que fala como é que eu começo essa jornada de sustentabilidade na minha companhia, e a gente percebe que as mulheres, inclusive na agenda de sustentabilidade, elas aceleram muito mais as companhias. Elas estão mais abertas ao novo, né, a forma colaborativa. Não adianta você ter num conselho pessoas brilhantes que não sabem se relacionar numa decisão sistêmica, né, num fórum colegiado. Também é muito específico. Né? Tem excelentes gestores, CEOs,
de companhias que não têm as competências necessárias, muitas vezes comportamentais, para terem um bom exercício, né, de uma função de conselheiro. Então, você tem que também aprender o que é isso. Né? Porque eu não sou CEO, fundador, muitas vezes decide, vai. E como é que eu trabalho num colegiado, num sistema? Como é que é muito diferente? Muito diferente. Então, assim, só para trazer um pouquinho, mas a questão de diversidade está vivendo um momento muito interessante, um pouco até do que eu te falei do Congresso. A gente acabou de fazer esse ano também, com a B3 e Zumbi dos Palmares, uma formação para conselheiros negros. Sensacional. Então, assim, você vê talentos aí, muitas vezes, né, Dilma, você vai falar, mas não tem mulheres prontas, não tem mulheres pretas prontas. Falei, gente, tem várias. E onde elas estavam? Né? Era uma provocação que eu até trazia para a Endeavor, que é o ambiente de empreendedorismo, né? E com várias amigas, a gente questionava onde estão as mulheres empreendedoras. E muitas vezes os investidores falam, não, mas elas não têm mulheres. É muito fácil, muitas vezes. Quantas vezes vocês já não ouviram essa frase? Falei, gente, elas estão, mas a gente precisa ir atrás, a gente precisa colocar a luz, a gente precisa dar espaço, a gente precisa conhecer. E esses lugares hoje, né, Dilma, eu acho que tem mais espaços para isso. E mulher que ajuda mulher, né, tem, assim, é o nosso foco maior, né? Uma sobe, puxa a outra. Total. E a gente precisa dessa rede, né? Para dar mais luz e mais espaço, e mais evidência, e mais oportunidades. Porque não falta competência. Concordo, né? Concordo. E até pensando que quando eu falo não é fácil, porque é desconfortável. É muito mais fácil você trabalhar com quem pensa igual a você. Suas ideias são aceitas sem nenhuma resistência. E quando a gente traz diversidade para a mesa, você tem que ter essa habilidade do lidar com o outro. E muitas vezes a gente tem visto essa diversidade acontecer sem a habilidade de lidar com o outro. Então, às vezes, você vê que as posições são ocupadas, eu falo, mas espera ali, você não abriu o espaço da diversidade, mas não está preparada para fazer a inclusão dessa diversidade? Vamos lá, né? Estamos finalizando aqui, já recebi várias puxadas de orelha ali daquele lado, mas eu vou terminar com uma frase de cada uma. Primeiro, quero agradecer esse bate-papo delicioso, é muito bom escutar vocês, ficaria aqui a tarde inteira. Inclusive, estou arrependida de não estar com um bloco de notas, porque eu poderia estar fazendo isso, então vou ficar revendo o podcast, está tudo bem. Mas eu quero vocês aqui uma frase final, para a gente finalizar o dia hoje. Nossa, uma frase para a gente finalizar o dia. Eu vou falar do que eu acho importante. Eu acho importante você fazer uma coisa que você, de fato, ame fazer. É assim, a nossa jornada como mulher é difícil, não é uma jornada fácil. Então, acho que se você não gostar daquilo que você faz agora a transição de carreira e vai fazer o que você gosta, vai fazer o que você ama. Porque quando a gente faz aquilo que a gente gosta, vai ter 500 milhões de pedras para você quebrar. E você vai quebrar as 500 milhões de pedras. Então, eu acho que fazer o que você gosta, sabe? Fazer o que você ama, fazer aquilo que está com você no seu propósito. Aí é realização. Maravilhoso. Tem uma palavra que eu amo, e assim, eu uso muito para mim, quando eu estou em momentos, né? Às vezes dá aquela dor de estômago, aquela síndrome de impostora, que todas temos, né? Aquele frio na barriga, será que eu vou, não vou, vou, não vou? Coragem. Coragem é uma palavra que me fortalece demais. Propósito e resiliência. Eu acho que na vida, a gente tem essa vida para realmente deixar uma marca, deixar um legado. A gente não vai sozinho em lugar nenhum. Então, o que a gente puder, né, em termos de construir pontes, de gerar oportunidade para os outros. Eu acredito muito na ação e reação assim, do universo, né, cada um na sua fé, mas assim, de um propósito maior para toda essa história. Sim. A vida passa assim. E o que a gente faz com isso, com essa oportunidade que a gente tem de viver? Né? Então, tendo coragem, resiliência, pensando em legado, e tudo com leveza, e gratidão, que é tão importante, e felicidade.
né? A gente tem opção, a gente pode fazer escolhas e acreditar muito no nosso potencial. Maravilhoso. Muito obrigada, minhas queridas. E eu confesso que eu não tenho palavras finais, porque eu só estou bebendo aqui, eu vou ficar amadurecendo essas palavras durante o dia. Eu espero que isso aconteça com vocês também. Quero agradecer mais uma vez a audiência do nosso time que está aqui escutando e bebendo desse conteúdo e agradecer vocês por compartilharem, pela generosidade em compartilhar conhecimentos e experiências. Obrigada, meninas. E vocês acompanhem, curtam e compartilhem com as pessoas que vocês acham que precisam escutar esse conteúdo. Beijo!